Bom dia, galerinha. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem com você? Tudo ótimo. Ótimo. Como é que foi a semana de vocês? A semana foi boa demais. Boa demais? Nossa, aí sim, hein? Por que foi boa demais? Nada demais. Só pra fazer média, né, com o professor? Deus o livre com você, hein? Fala pra mim. O que a gente estudou ano passado? Oi? O que a gente estudou ano passado? A gente estudou sobre o corpo do homem? Exatamente. O que a gente vai estudar essa aula? Essa aula eu não sei. Nessa aula a gente vai estudar sobre métodos para evitar a gravidez. Isso é uma coisa muito importante. De verdade. Tá? Estou abrindo a aula, só espera um minutinho aqui. Vamos ver se mais alguns colegas se juntam a nós, né? Vamos lá. Espera só mais uns segundinhos aqui. Métodos para evitar a gravidez. Então, a gente já falou sobre o sistema reprodutor feminino, falamos sobre o sistema reprodutor masculino e agora vamos falar sobre métodos para evitarmos a gravidez. Tá bom? Beleza? Só um minutinho. Cadê os coleguinhas, né? Nós estamos em só 10 alunos, número muito pequeno. Pois é, né, professor? Claro que o que é importante é a qualidade, não é a quantidade, mas, né? Gente, essas turmas são grandes, tem poucos alunos. Vamos lá, pessoal. Estão vendo meus slides? Sim, professor. Estão conseguindo ver? Bora lá, pessoal. Assunto muito importante, tá? Essa questão dos métodos contraceptivos ou métodos para evitar a gravidez. Tá, a gente vai ver, são 3 métodos diferentes, 3 tipos, tá? Uma pequena ideia, ter filhos é uma decisão muito séria, muito complicada, tá bom? E deve ser bem pensado. Os casais devem se planejar para ter filhos, não dá para planejar, fazer as coisas sem ter uma ideia clara do que quer. E pensar em todas as consequências que vai ter esse nascimento. Isso vai gerar uma nova vida. Então, isso tem que ser bem pensado, pessoal. Não pode ser feito assim, de maneira abrupta. Então, deixa eu dar uma chamadinha, galera, aqui. Então, deve ser feito, não pode ser feito de uma maneira abrupta, galera. Então, tem que pensar bem antes, sempre pensar bem resolver. No casamento, pessoal, o sexo sem pretensão, a relação sexual sem pretensão, de procriação deve ser realizado com métodos anticoncepcionais ou contraceptivos para evitar uma gravidez indesejada. Tá? Existem muitos métodos anticoncepcionais. Pessoal, o que eu quero dizer com isso aqui? No passado, às vezes as famílias tinham muitos filhos pela ausência desses métodos anticontraceptivos, né? Então, você não tinha o controle exato. Entre outras questões também que estariam envolvidas. Às vezes o homem queria ter bastante filho também e tal. Isso fazia com que, às vezes, as famílias fossem lotadas de filhos. E aí você tinha dificuldades, né, para se criar, né? O mundo mudou muito. Hoje em dia as coisas
são todos mais complicados. Hoje a gente pensa muito mais nas crianças, né, do que era antes. Então, antes, esses métodos, alguns deles não existiam ou eram desconhecidos, tá bom? Existem muitos métodos anticoncepcionais. A gente vai ver, são de 3 tipos básicos. E eles variam em eficácia, efeito colateral, uso, custo, durabilidade e desempenho no desempenho sexual. A gente vai ver, pessoal, são 3 métodos, tá? Eles começaram a ser muito utilizados, pessoal, depois do aparecimento da AIDS ou SIDA, que a gente vai ver semana que vem, tá? E o mais recomendado é o preservativo masculino ou feminino, que também evita a transmissão desse vírus. Pessoal, pelo seguinte, a camisinha, ela evita a troca de fluidos corporais entre o homem e a mulher. Tá? Que, assim, durante a relação sexual, você tem contato entre fluidos. E esses fluidos corporais podem transmitir algumas doenças sexualmente transmissíveis, que veremos semana que vem, tá? Entre elas a AIDS, mas existem outras também. A camisinha, a gente vai ver que ela é um bloqueio, que causa um bloqueio nisso. E aí você não tem a transmissão. Além de não permitir a troca a passagem do sêmen do homem para a mulher. Primeiro tipo, pessoal, contraceptivos naturais. São os que dependem do uso de produtos químicos ou de barreiras mecânicas, tá? Possuem um alto risco de falha, necessitam de abstinência sexual por um período, interferem na espontaneidade do casal, mas pode ser feito sem acompanhamento médico e não produzem efeitos colaterais e são gratuitos, tá? Olha, exemplos, pessoal, de contraceptivos naturais. O primeiro e mais utilizado é a tabelinha. O que ela consiste, pessoal? A tabelinha é um método que ela analisa o ciclo menstrual da mulher. Então, por meio da tabelinha, se analisa o ciclo menstrual da mulher para saber quando que é o período fértil da mulher e, com base nisso, a relação pode ser planejada, tá bom? Isso requer o seguinte, que não ocorra relação sexual durante o período fértil da mulher, ou seja, o mais provável da ovulação. E essa ovulação, pessoal, acontece geralmente 14 dias após a menstruação. Então, terminou a menstruação da mulher, daqui 14 dias, geralmente, é o período fértil dela, tá? Só que aí temos problemas, pessoal. Como a própria frase fala, frequentemente ocorre 14 dias. O ciclo menstrual da mulher, como a gente falou, nas moças, pessoal, ou mulheres que tomam alguns remédios, o ciclo menstrual fica desregulado. Ele não tem um tamanho adequado. O ciclo menstrual normal é 28 dias, mas nas jovens, às vezes ele é mais irregulado, em mulheres que tomam remédio também. E ele sendo desregulado, fica difícil ter ideia a ideia de quando que vai ocorrer a ovulação. Há mulheres com ciclo menstrual de 14 dias, é de menor que 28 dias, e outros maior. E aí essa tabelinha acaba ficando complicada. Beleza, pessoal? E assim, fique à vontade para fazer seus apontamentos aqui, ou tirar dúvidas. De acordo com a tabelinha, pessoal, o período seguro para a relação varia entre 7 e 9 dias antes e 3 dias depois da menstruação, tá? Então, seria a época que não seria seguro sem propiciar uma fecundação, por causa do período em que o óvulo e os espermatozoides podem permanecer vivos. Então, aqui, ó, tá aqui a tabelinha. Só que é o seguinte, pessoal, é complicado, tá? Por quê? É complicado nossa, se vocês forem procurar, vocês vão encontrar tabelinhas muito diferentes. Eu tentei achar uma que fosse a mais parecida com o do livro, porque ela não é muito precisa, tá? Não é muito precisa. Então, olha aqui, ó, pessoal. Geralmente, mais ou menos, de 8 a mais ou menos 8 dias após quando começa a menstruação, após 8 dias, tá?
Geralmente, de 8 a 19 dias seria o período da ovulação. Nesse período, seria o período que o óvulo da mulher está se deslocando dos ovários para o útero. E esse período seria que, se acontecer a relação sexual, o óvulo poderia ser fecundado. Só que não tem uma vez que é um período que não é muito preciso. Então, esse período de 8 a 19 dias seria o período fértil da mulher, tá? Durante a menstruação e após mais ou menos 19 dias, seria o período infértil da mulher. E ali não há risco de gravidez, tá bom? Mais ou menos, pessoal, a ovulação é mais ou menos centrada aqui no meio, no 14º dia. Mas é mais ou menos, então pode ser um pouco antes, um pouco depois. Por isso que fica um período tão grande. É mais provável que a ovulação ocorra aqui no 14º dia, tá? Mas ela pode ocorrer desde o 8º até o 19º. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Como vocês podem ver, não é preciso. Então é difícil. Porque às vezes o ciclo da menstrual da mulher fica mais estendido, mais curto, e aí essa tabela não vai funcionar. Pessoal, por isso que ela é bem falho. É bem falho esse método. Tá? No passado ela era bastante utilizada para quê? Para dar um controle e tudo, mas ela é bem falha. Pessoal, coito interrompido consiste em retirar o pênis de dentro da vagina momentos antes da ejaculação. Esse método é bastante falho e desaconselhado, porque mesmo antes da ejaculação você pode ter liberação de alguns espermas, alguns espermatozoides. Galera, o homem sabe quando é nítido quando ocorre a ejaculação. Então seria isso, tá? Retirar antes de ocorrer a ejaculação. O outro, pessoal, que é bastante falho também, que esse envolve na mulher, é o muco, o Billings. É baseado na consistência do muco vaginal para verificar se a mulher está no dia fértil, evitando a relação sexual naquele dia. Então, seria uma análise do muco vaginal que tem, né? Então, de acordo com a consistência desse muco, a mulher estaria mais próxima ou mais distante do período fértil. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Esses métodos eram muito utilizados no passado, mas eram muito falhos, tá? Aí, pessoal, a segunda classe, métodos contraceptivos químicos, tá? São aqueles que impedem a fecundação através do uso de objetos químicos ou cirurgia. Aí, esses métodos já são com acompanhamento médico, tá? Aqueles ali, a tabelinha e o muco e o coito é sem nenhum acompanhamento médico. Esses aqui são com acompanhamento médico. Primeiro deles, pessoal, que talvez seja um dos mais utilizados. A pílula anticoncepcional, tá? É um método químico que costuma ser muito eficaz. É considerado, talvez, a camisinha é o mais seguro, né? Mas é considerado o segundo mais seguro de todos. Estudiosos dizem que... O que é esse processo, pessoal? Ele engana o corpo da mulher. Eu já vou explicar melhor. Só que assim, tem que tomar cuidado. Ele não é recomendável para menores que de 16 anos, porque os estudiosos apontam que antes dos 16 anos de idade, o corpo da mulher, o sistema neuroendócrino dela não está amadurecido, tá? Então, ele não é aconselhável utilizar com menos de 16 anos. Por quê, pessoal? Porque, assim, ele injeta um hormônio sintético no corpo da mulher. Então, ele vai mexer muito com a carga de hormônios do corpo da mulher. Tá? As indicações, por isso essa questão de uso dele tem que ser com acompanhamento médico. As indicações e contraindicações devem ser feitas por um médico. Tá? Ela é um hormônio sintético. E há muita controvérsia sobre os problemas que causam o corpo da mulher ao longo do tempo. Então, diz que isso é um problema. Não seria interessante utilizar ele por um longo período de tempo. Tá? Tá bom, pessoal? Então, assim, não seria legal utilizar ele por muito tempo.
mas ele evita que ocorra a ovulação. Não ocorrendo a ovulação, a mulher não consegue engravidar, tá? Beleza, pessoal? O que ele faz? Ele injeta hormônios no corpo da mulher que enganam o corpo da mulher, fazendo com que ela não ovule. Se ela não ovular, não vai ocorrer não vai ocorrer a gravidez. Só um minutinho. Método injetável, pessoal. A questão assim, ó, da pílula anticoncepcional, ela tem que ficar tomando, tomando todo mês, né? Tem lá uma série de alguns compromissos que tem que tomar todo mês. Aí tem alguns problemas, tá? Por exemplo, o seguinte dela, que eu sei, tá? Estou dando meu conhecimento. A mulher tem que ser muito sistemática, ela tem que tomar todo dia. E aí eu já vi casos que assim, a mulher esqueceu de tomar 2 dias. E aí isso é um problema. Porque se ela esquecer de tomar, diz que daí isso aumenta ainda mais a chance de gravidez. Então ela é bem sistemática. Para resolver isso, tá? Só que aí já o problema vai ser o custo. É o método injetável, tá? Com uma seringa são injetados hormônios que evitam a ovulação em certo período, mensal ou trimestral. Só deve ser, então assim, é um outro método para evitar aquelas que a mulher tem que, por exemplo, lembrar todo dia de tomar o anticoncepcional. Aqui, esse método, os hormônios são injetados por um bom período de tempo. Então, toma uma agulhada uma vez no mês ou uma vez cada 3 meses, e aí ela é, sabe, como contraceptivo, tá? E aí, mas para isso, pessoal, novamente, tem que procurar um conhecimento médico, porque esse método pode trazer, dependendo como que for o corpo da mulher, pode trazer sérias complicações para a saúde, tá? Aqui é aplicado os hormônios na forma de uma injeção. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sejam sinceros comigo. Vocês estão muito quietos nas últimas aulas. Eu sei que não é aquele assunto que talvez cause um pouquinho de constrangimento e tudo mais. Mas temos dúvidas? Manda lá para mim, galera. Tá tudo tranquilo até agora? Vamos lá. Implante, pessoal. Também é um outro que está entrando em maior uso. São implantados no braço pequenos bastões que contêm hormônios para impedir a ovulação até por 5 anos. Tá? Então, se injeta aqui e por 5 anos ele vai liberando hormônios. E aí não precisa ficar tomando todo dia ou todo mês. Tá? Só que ele só pode ser utilizado com acompanhamento médico. Tá? Não é um método tão... É assim que pode ser usado de forma sozinho. Tá? Beleza, pessoal? Então, esses são os mais... Esse está sendo mais utilizado. Tá? No passado, tanto que esses métodos aqui, ó, esse injetável, esse implante, se vocês forem conversar sobre isso com seus familiares, muitos deles talvez nem conheçam. Tá? Porque aí cai na questão de serem desconhecidos, o custo já dependendo... Eu não sei valor, tá? Mas, assim, ele é um custo maior, tudo, tá? Então, talvez ele não está sendo muito utilizado ainda. A pílula do dia seguinte, pessoal, ela digamos assim, ela é a última alternativa. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Às vezes a mulher não tem noção se acabou se perdendo no ciclo menstrual dela e fez uma relação sem uso da camisinha, ou houve problemas assim da camisinha estourar e tudo mais. Daí, pessoal, você pode utilizar a pílula do dia seguinte. Ela contém uma grande quantidade de hormônios, tá? Que cria um ambiente desfavorável ao espermatozoide e evita a ovulação. Então, o que acontece? Essa pílula, ela pode ser uma pílula ou 2, né? 2 comprimidos. Ela tem que ser tomada o mais rápido possível após a relação sexual,
E ela, o que vai acontecer? Ela vai criar esse ambiente no corpo da mulher que não é propício para o espermatozoide e ovulação. Então, a mulher vai, na verdade, vai forçar a mulher a menstruar. E aí, isso vai fazer com que esteja eliminado o óvulo e não tenha, antes dele estar maduro. Aí não vai ocorrer a fecundação. Só que assim, pessoal, assim, o que é o problema dele? Há mulheres que usam com muita frequência e ele é muito prejudicial para o corpo da mulher, tá? Ele desregula muito os níveis dos hormônios da mulher. Daí causa enjoo, sono. Isso varia de mulher para mulher, então, para corpo para corpo. Mas ele causa muito sono, relacionado geralmente. Sono, cansaço, alteração de humor, irritação. Ele mexe demais com os hormônios do corpo da mulher. Então, a pílula do dia seguinte ela tem que ser usada em casos extremos. Olha, putz, aconteceu. Outro caso que acontece, estourar a camisinha. E está no período fértil. O último caso usa, mas não é. Tanto que não é recomendável que ela seja usado com meses próximos, assim, sabe? Porque desregula demais o corpo da mulher, geralmente desregula o período menstrual da mulher também, e aí isso acaba complicando a vida dela. Ela desregula com frequência, desregula o ciclo menstrual, já falei. Previne a gravidez de relações sexuais anteriores a 4 dias. Então, olha, mas assim, esses 4 dias, pessoal, eu já ouvi falar que, olha, o bom é o quanto antes. Teve a relação sexual, vai ter que tomar ela, usa o mais rápido possível. Se for tentar usar depois de 4 dias, até 4 dias, quanto mais distante a eficácia vai diminuindo. Alguns profissionais consideram abortiva, porque assim, vamos pensar, se a fecundação já ocorreu, ela vai fazer com que com o zigoto formado seja, digamos assim, jogado para fora do corpo da mulher. E aí isso seria um aborto. Então, tem algumas discussões envolvendo se ela seria um tipo de aborto ou não, tá bom? Mas assim, pessoal, o que eu quero que vocês gravem, ela é um método assim, se for usar, ela tem que ser usado com muita parcimônia. Ela tem que ser aquele último caso, quando não tem nada mais o que fazer, tá? Tem que se buscar evitar. Tá? O que eu já vi, assim, comentários que certos casais, aí, eu estou falando do corpo da mulher, mas vamos pensar, hoje a gente tem muita informação. O uso da pílula do dia seguinte, ela tem a ver com o casal. E aí, às vezes acontece de utilizar de forma corriqueira, toda semana, todo mês. Isso vai fazer muito mal para o corpo da mulher. Então, tem que tomar cuidado, tem que se prevenir de outras maneiras. Até minha namorada fez um comentário, disse que ela viu na internet um caso de uma mulher que o namorado, acho que a mulher, nossa, era jovem, acho que era 21, 22 anos, não sei aonde, que o namorado forçava, não sei de que maneira, se era com pressão psicológica ou física, ela tomar pelo dia seguinte, depois de cada relação sexual. Com certeza ele tinha medo que ela engravidasse. E aí, a moça veio a falecer por ataque cardíaco, se eu não estou enganado. Ou infarto, um dos dois que ela teve. Não, desculpa, infarto ou derrame, um dos dois ela teve. Porque, nossa, faz muito mal para o corpo da mulher. Se ela for uma medida extrema, dá para pensar em utilizar, mas todo mês, assim, com muita frequência, vai fazer muito mal. Tá? Então, a gente tem que ter noção das coisas que a gente está fazendo. Tá bom? Beleza? Pessoal, a outra classe que a gente vai ver são os contraceptivos de barreira. Esses são métodos que criam uma barreira física, que impede o espermatozoide de se juntar com o óvulo e ocorrer a fecundação, tá? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa, levanta a mão, pergunta, ou senão depois me procura no
privado, tá bom? A gente tem que ter uma conversa aberta quanto a isso. Primeiro deles, pessoal, que é o mais utilizado do mundo, a camisinha. Ela vai criar uma barreira física que vai impedir o espermatozoide de chegar no óvulo. Aí, o mais utilizado é a camisinha masculina, mas existe também, que eu vou mostrar para vocês, a camisinha feminina, tá bom? Aqui é a camisinha, pessoal. Ela é aqui é a camisinha masculina e aqui é a camisinha feminina, tá? O que é a camisinha, pessoal? Ela é de borracha, então ela é flexível, ela estica, tá? Pessoal, a camisinha masculina, ela vai se colocar, ambas são colocadas nos órgãos genitais, tá? No caso do homem e da mulher, tá? E aqui tem a questão do homem, tem a questão que tem que ser de acordo com o tamanho, tá? Ela não pode ficar nem muito frouxa, nem muito apertada, porque se ela ficar muito frouxa, ela pode vir a sair durante a relação sexual. Se ela for muito apertada, ela pode vir a estourar, tá? Então, tem que ter um meio termo, tem que ser o tamanho adequado, e quando vai comprar, lá tem o tamanho no pacotinho, tá bom? E, beleza? Então, assim, pessoal, vamos lá. Como é que usa a camisinha? Ela deve ser colocada quando o pênis estiver ereto, isso é uma coisa muito importante, talvez o jovem não tenha noção disso. Tem que ser colocada quando ela está com o corpo ereto, com o pênis ereto, porque senão ela vai sair. Então, ela tem que estar ereto, certo? E além de colocar, pessoal, aqui, ó, vamos ver. Tá vendo que aqui na pontinha tem essa bolinha aqui? Essa protuberância aqui na ponta é para o sêmen ficar acumulado quando ocorrer a ereção. Mas na hora de colocar, é importante ali, pessoal, que essa pontinha seja apertada para não ficar ar dentro da camisinha. Porque se ficar ar dentro da camisinha, ela pode estourar depois, durante a relação. E aí desenrola ela para não rasgar, tá? Então, o método é esse, tá bom? Tá? Como é que é feito isso? Representação, pessoal. Tira a camisinha com o pênis ereto, aperta a pontinha e desenrola puxando ele para o pênis. Novamente aqui, tem-se hoje camisinha de variados tamanhos, e sendo de variados tamanhos de acordo com a especificidade do pênis do rapaz, tá? Para ser um tamanho adequado, tem que ser um tamanho que não pode ficar frouxo nem apertado, tem que cobrir o pênis inteiro também, para evitar que o corra, tá? Galera, daí, ocorreu a ejaculação após a relação. Tira, descarta, tá? No lixo. Beleza, pessoal? Só o seguinte. Pois não, Victor. Ô, professor, levantei sem querer. Tranquilo, tá? Curiosidades. Curiosidades do professor Fernando, que eu acabei de lembrar, por isso que eu não coloquei no slide. É o seguinte, você pensa que camisinha é algo recente, e não é. Camisinha é antiga. Os egípcios, pelo que eu sei, inventaram. Eles usavam tripa de carneiro, se não estou enganado, para fazer camisinha. Então, é um antigo. Claro que as recomendações são que... Nossa, eu imagino que aquela época devia causar um desconforto bastante grande utilizar, né? Essas camisinhas, elas são extremamente fininhas. São extremamente fininhas e, assim, o que se recomenda é o uso, e elas são fininhas justamente para não ter alteração, digamos, no prazer do casal durante a relação, tá? São extremamente fininhas. Aí tem, se vocês forem um dia... Se vocês tiverem interesse em pesquisar ou for um dia na farmácia, pode ver lá que aí tem sabor, tem camisinha com cheiro, tem variações que justamente é para tentar aumentar o uso dela, tá? Isso é muito importante para prevenir, assim, gravidez indesejada, né? Tá bom? Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida, galera? Tem que ser sincero, tá? Se tiver qualquer coisa, manda lá no privado. Pessoalzinho, camisinha feminina, ela é algo mais recente. Já faz alguns anos, mas é algo mais recente, tá? Ela qual que é um diferencial dela?
Desculpa eu falar. Você pode ver ali. A camisinha masculina tem que ser colocada no pênis quando está ereto. Então tem que ser no momento da relação. Não pode ser colocado antes, tá? E já tem que ser tirado. A camisinha feminina não. Ela pode ser colocada até 2 horas antes da relação. E também e não precisa ser tirado logo após, no momento após a relação sexual. Tá? Então, ela tem essa novidade, tá? Essa camisinha tem uma argola de borracha que fica para fora da vagina, para facilitar a retirada dela. Então, olha como é que ela é colocada. Aqui, ó, tem a cavidade vaginal e, digamos, aqui a camisinha, tá? E aí você injeta ela dentro da cavidade vaginal. E aí, como aqui a parte de dentro é fechada, o sêmen vai ficar preso aqui, não adentrando para dentro do útero. Se não adentra para dentro do útero, e depois a camisinha é retirada e o sêmen sai junto com ela. Tá bom? Pessoal, sejam sinceros comigo. Alguém ficou com dúvida em relação à camisinha? Estou falando de forma a colocar, ou estou perguntando assim no geral, sobre como funciona, alguma coisa assim? Tem que ser sincero, galera. Beleza? Qualquer coisa, pergunta. Pessoal, outro método é o diafragma. Isso daqui já com... Sempre com... Esse daqui já tem que ser com acompanhamento médico, tá? Ele é como uma tampa, uma cupa, feita de latex ou silicone, que é colocada na vagina, encaixada na entrada do útero, tá? E ele vai evitar que os espermatozoides se encontrem com o óvulo, tá? E para aumentar a eficácia, eles usam uma pomada espermicida, tá bom? Então, olha aqui, ó. Desculpa, não precisa do médico, diafragma, não. Então, ele é colocado aqui, ó, na entrada do útero. Daí passa a pomadinha para aumentar a eficácia também, tá? Tá, deixa eu explicar por quê. Galera, até onde eu sei, a camisinha é muito mais eficaz. Muito mais eficaz. Pelo seguinte, os espermatozoides são espertinhos. Se tiver qualquer espacinho ali que não fique bem encaixado, eles podem passar. Por isso que é recomendável, quando usar diafragma, usar essa pomada espermicida. Porque senão você pode ter caso de gravidez. E eles são muito espertinhos. Se lembra do espermatozoide que ele consegue se movimentar, que a caudinha dele, o flagelo se movimenta bastante? Então é o seguinte, qualquer espacinho ali, pessoal, eles podem escapar isso. Deixa eu contar também outra coisa, pessoal, que me passou agora. Isso, uma amiga minha engravidou e, segundo ela, o que aconteceu? Uma amiga minha não, faz anos que eu não vejo ela. Faz uns anos atrás, ela falou para mim que ela fez uma relação sexual e colocou a camisinha no momento em que o rapaz ia ejacular. Foi colocado, só no momento. E aí, o que aconteceu? Ela engravidou. Veja só. Por quê, pessoal? Porque mesmo antes da ejaculação, o homem pode liberar espermatozoides. Entendeu? Então, o contato do pênis ereto com a vagina da mulher pode provocar uma gravidez. Sem ejaculação. Ou ejaculação dentro do corpo da mulher. Então, tem que tomar cuidado com isso. E aqui eu também, pessoal, tem que tomar cuidado. Assim, ele é um método, ele funciona, mas ele vai funcionar menos do que a camisinha, tá? Coloca o diafragma aqui na entrada do colo do útero, né, nessa região, então vai evitar a passagem do diafragma. Pessoal, ficou claro o diafragma? Ficou, professor? E assim, galera, uma coisa, esses métodos, assim, eles são temporários, né? Então, assim, se o casal não quer não quer que tenha uma gravidez no momento, tranquilo. Mais para frente a gente vai ver métodos efetivos, aqueles que não têm alteração. O outro método, pessoal, é o DIU. O que é o DIU? DIU é um dispositivo ultrauterino, quer dizer, dentro do útero, que impede que o espermatozoide chegue até o óvulo, tá? E que o óvulo se instale também nas paredes do útero, impedindo a implementação do óvulo fertilizado. E daí, a partir de agora eu vou falar de coisas que só pode ser usadas com o médico,
tá? Então, aqui que é o DIU. É esse negocinho aqui, ó. Ele é colocado e ele acaba bloqueando, tá? A passagem do óvulo aqui da tuba uterina. Ele não vem para o útero, ele entra dentro do DIU e vai sair pela vagina, tá? Então, ele não se instalando na parede, como ele não vai estar dentro da... Ele não vai passar aqui pelo útero, não tem como ocorrer a fecundação. Beleza, pessoal? Mas o DIU tem essas questões, tá? O DIU já começa a ter alguns outros problemas. Algumas mulheres têm cólicas e sangramentos após a colocação do DIU. E aí tem que ter, se o problema for excessivo, também deve ser consultar o médico. E outra coisa aqui, o DIU é outra coisa que eu falo para vocês. Se não estiver bem encaixado, já pode acontecer da mulher engravidar. O DIU tem esse problema, galera. Assim, não existe método contraceptivo 100% eficiente. Talvez, assim, vai ter um caso 1000 que pode acontecer de gravidez, por exemplo. O DIU é mais. O DIU, ele tem... Se ele não estiver bem encaixado no corpo da mulher ali, pode acontecer da gravidez acontecer. Porque ele tem que conseguir bloquear exatamente a passagem do óvulo ali, da tuba uterina para o útero. Se ele não conseguir bloquear a passagem, aí o que acontece? Quando você coloca o DIU, geralmente não se usa camisinha. E aí, o que aconteceu? Vai ocorrer a ejaculação aqui na vagina, o espermatozoide vai se movimentar pelo colo do útero e vai entrar aqui no útero e vai encontrar o óvulo. Se ele encontrar o óvulo aqui dentro, pode acontecer a fecundação, tá? Se o óvulo estiver maduro, vai ocorrer a fecundação. E aí, o DIU tem que estar bem encaixadinho. Ele funciona, mas assim, pode acontecer um caso lá em 1000 de acontecer gravidez, tá? Aí, o último caso, pessoal, posso terminar de passar para o próximo? Para o próximo slide, pessoal? Perdão, estou um pouquinho... por último, os métodos cirúrgicos ou definitivos. Alguns métodos anticoncepcionais são definitivos e dependem da intervenção cirúrgica. Aqui nós estamos falando de cirurgias. Aqui o DIU é facinho de colocar. Ele não chega a ser uma cirurgia, tá? Aí é o médico que faz a implementação, mas ele não chega a ser uma cirurgia. Agora a gente vai falar de cirurgia. Vasectomia. Tá? O que é a vasectomia, pessoal? É o corte e o fechamento de um ponto em cada um dos dutos deferentes, tá? Dos homens. O que impede a chegada dos espermatozoides nas vesículas seminais. Então, o que acontece? O espermatozoide ele é produzido pelo homem, só que como ele não vai, o duto que leva para a próstata e a vesícula seminal é cortado, e aí o que acontece? O homem, o sêmen do homem fica sem espermatozoide. E aí, ficando sem espermatozoide, ele vai ejacular normalmente, só que não tem espermatozoide, então ele não pode provocar, não vai engravidar, tá bom? É uma microcirurgia e só pode ser realizada por médico especializado. Então, assim, pessoal, é a famosa castração que era... Não é famosa, a castração é mais complicado. Castração de animais. Eles vão lá e retiram os testículos ou simplesmente cortam os canais que fazem ligação. É uma situação complicada, porque sim, olha, pessoal, é definitivo. Até eles tentam, assim, em alguns casos, fazer de novo a reconstrução, mas assim, a chance de dar errado é muito grande. Pessoal, a vasectomia é praticamente assim, definitiva. Então, daí o homem faz isso quando ele não... quando o casal entende que não se deve ter filhos mais, tá bom? Pessoal, então o que acontece? Às vezes o casal acaba escolhendo isso para não precisar fazer uso dos demais métodos anticoncepcionais que a gente falou. Geralmente, quando o homem para fazer isso, é recomendável que o homem faça primeiro um acompanhamento médico e psicológico antes e também depois, o acompanhamento psicológico depois. É uma cirurgia bem rapidinho, tá?
Olha o que acontece aqui, pessoal. Esses aqui são os canais deferentes, eles são rompidos, eles são cortados. E aí não tem a ligação do epidídimo com as vesículas seminais, e aí durante a ejaculação o homem libera um sêmen, só que esse sêmen não tem espermatozoides. Alguma dúvida, pessoal? Nas mulheres, nós temos a laqueadura. Tá? A laqueadura, ela é o corte da tuba uterina que consiste na retirada de pequena parte dos oviodutos. Então, o que acontece? Faz um corte na tuba uterina, e aí isso vai impedir a passagem do óvulo pelo útero e os espermatozoides chegarem ao óvulo. Então, se o óvulo não chegar no for para o útero, não vai ter o contato do óvulo com o espermatozoide e vai impedir a fecundação. Tá? Com a laqueadura, a mulher continua menstruando normalmente. Então, aqui, ó, pessoal, aqui está uma representação do sistema reprodutor feminino. Ocorre um corte em cada uma das tubas uterinas, cortando o óvulo, não vai conseguir passar dos ovários para o útero, e aí não impede que seja possível o contato entre o óvulo e o espermatozoide. É definitivo. É definitivo. Não tem como reverter isso. Pessoal, e aqui eu não coloquei, geralmente é amarrado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu já vi casos que mesmo assim ainda ocorreu. Porque o corte não foi... As partes ficaram próximas e soltou essa amarra e aconteceu. Mas é extremamente raro, muito, muito, muito raro, do óvulo acabou passando pela tuba e chegando ao útero, e aí ocorreu a fecundação. Daí era engraçado, a matéria chamava a criança de MacGyver. MacGyver era um ator que fazia uns filmes, sei lá, 20, 30 anos atrás, que aqueles assim que ele fazia coisas impossíveis, né? Daí falou que essa criança parecia um MacGyver, porque ele conseguiu fazer algo praticamente impossível, que seria... ele veio de uma fecundação que seria na prática praticamente impossível, né? Como que o óvulo ainda assim conseguiu passar? Mas assim, é um caso assim, é uma curiosidade, pessoal, é um caso raro. A vasectomia e a laqueadura funcionam muito bem. Tá? É extremamente raro acontecer um caso da mulher vir a engravidar, tá bom? Pessoal, para encerrar, qualquer um desses métodos anticoncepcionais definitivos só deve ser adotado se houver um consenso entre o casal, tá? Essa decisão precisa ser amplamente discutida. Tá? Por esses procedimentos são de difícil decisão. Na prática, sim, é definitivo. Não tem conserto mais. Então, tem que ser uma decisão tomada pelo casal, de não ter mais filhos e tudo mais. Na realidade, a maneira mais saudável de dar uma gravidez indesejada e as doenças sexualmente transmissíveis é uma relação conjugal monogâmica, tá? Mas assim, essa afirmação é do livro, mas eu não tenho minhas ressalvas. Se o casal também não quer ter mais filho, né? É interessante que seja utilizado. Só como eu disse, esses métodos definitivos não tem mais conserto, galera. E aí tem uma decisão final. Beleza, pessoal? Galerinha, alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Galerinha, olha, muito importante, viu? E assim, camisinha é muito importante utilizar. Semana que vem a gente vai falar, entre os assuntos que a gente vai falar, a gente vai falar também de doenças sexualmente transmissíveis, que é importante falar, todas elas a maioria delas são transmitidas a partir de relação sem camisinha. Então, camisinha é um dos mais importantes ali, tá? Mesmo que a mulher use em relações novas e tudo mais, tá? Principalmente, assim, se a mulher, mesmo que a moça use anticoncepcional e tal, é importante usar camisinha nas relações novas, porque vai diminuir a chance, né, de pegar essas doenças, tá bom? Semana que vem a gente vai falar sobre isso.
Vamos falar a verdade, pessoal. No mundo real, muitas pessoas, muitos casais não são ainda casais definitivos e tudo, e praticam relações sexuais. Então, nesses casos, é importante você ter o controle disso, tanto para evitar uma gravidez indesejada de um casal que na prática às vezes nem existe, ou se não, um casal que a gente não sabe o futuro. É importante prevenir a gravidez, mas também prevenir essas relações, essas transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário que vocês querem fazer? Podemos encerrar nossa aula. Eu sou. Podemos encerrar, pessoal? Galerinha, então, ó, fechamos a aula por aqui. Se tiver alguma dúvida, procura no privado, que a gente conversa, tá? Ótimo final de semana para vocês. Bom descanso e a gente se vê segunda-feira, terça-feira, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.